Olá, hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025. O grupo de conjuntura está aqui reunido mais uma vez para o seu podcast, hoje com a presença do nosso ilustre convidado, que já veio aqui várias outras vezes, tem até carteirinha do grupo de conjuntura, que é o professor Helder Queiroz, especialista aí nessa questão energética do petróleo, etc., que é uma questão quente no momento, nesse momento, sobretudo em que a gente está aqui tendo no Brasil a COP30 em Belém do Pará, onde estão surgindo, inclusive, avaliações mais negativas ainda sobre a questão climática. Hoje mesmo foi divulgado um relatório já prevendo um aumento catastrófico de 2,6 graus centígrados na temperatura média global em relação ao período anterior à Revolução Industrial. É, mas no meio dessa discussão toda, quer dizer, há todo um debate sobre a substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, alguns mais radicais, outros menos, mas esse aí é um ponto de debate. E isso acontece justo no momento em que o Brasil começa a explorar, né, uma atividade ainda de exploração, de pesquisa, né, petróleo lá na margem equatorial, um projeto que é muito polêmico, né? O IBAMA só recentemente, há poucas semanas, se eu não me engano, há 2 ou 3 semanas atrás, autorizou o início da exploração pela Petrobras. Então há um debate sobre essa questão. Existe potencialmente, né, o Helder vai explicar aqui para a gente sobre esse potencial ou não, até o que a gente sabe disso, mas potencialmente a gente pode ter aí uma grande oportunidade para o Brasil. Mas tem esse outro lado aí da questão ambiental, então isso fica muitas vezes sobre um fogo cerrado de ambientalistas, né? Então, Helder, a palavra está com você aí para nos falar um pouquinho sobre como você vê essa exploração da margem equatorial no contexto digamos assim, da exploração do petróleo aqui no Brasil, das nossas necessidades, e no contexto também do debate ambiental. Obrigado, professor Francisco Eduardo. Prazer estar aqui com você, com Antônio Liz, Margarida Gutierrez. Quero dizer que minha carteirinha continua válida, está na Continuou, validade ainda do com certeza. grupo de conjuntura, então me sinto à vontade para essa conversa com vocês. Talvez o melhor seja começar contando a história, né, dessa área, né, porque acho que muita gente não sabe. E eu, em particular, tenho, tenho alguma coisa para contar sobre isso, porque na época eu estava na diretoria da NP, né? Então a área dessa licitação em particular desse bloco aconteceu no âmbito da diretoria colegiada na qual eu fazia parte. Essa licitação em particular eu tive muito envolvimento, porque a área de licitações passou a ficar na diretoria que eu comandava, etc. Então, em primeiro lugar, por que que foi licitada uma área ali, né? Porque naquele momento começou já a se perceber que a produção do petróleo ela reproduzia, de certa maneira, estou falando de 2011, 2012, né? Reproduzia, de certa maneira, as condições de concentração de renda que a gente tem no país como um todo, especialmente na estrutura produtiva, uma fortíssima concentração no Sudeste da produção de petróleo, assim como a gente tem da produção industrial, né? Então, isso beneficiosamente, né, muito em particular o Estado do Rio, né, em termos de arrecadação dos royalties, participações governamentais, e se entendeu que era a hora de buscar novas fronteiras exploratórias que eventualmente poderiam permitir uma desconcentração da produção e talvez, né, caso que seja bem sucedido, de sucesso, né, você também beneficiar com volumes importantes
dos mesmos royalties e outras participações governamentais, outras regiões do país. Então, foi uma ideia naquele momento, que depois passou pelo Conselho Nacional de Política Energética, de buscar a diversificação das áreas de produção, de exploração primeiro, depois de produção. Então, são novas fronteiras exploratórias que se abriram ali. Então, a margem equatorial, que acho que as pessoas às vezes não têm ideia, mas é uma área muito grande, né? O que a gente denomina de margem equatorial vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, né? Até o Oiapoque, né? Então, é uma área muito grande. Também, e agora também já está começando a voltar a ter licitação na Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, entre outras áreas como a bacia de Sergipe-Alagoas também, que agora já está até com alguns bons resultados. Então, várias áreas começaram a ser estudadas naquele momento. Então, esse é um processo, como a licitação foi feita em 2013, estamos em 2025, e agora é que a gente vai dar início à primeira perfuração de um poço exploratório na bacia da Foz da Amazônia. Então, a margem equatorial ela é composta de várias bacias sedimentares, né? Assim, do ponto de vista geográfico, o bloco em questão ele está a 170 quilômetros da costa, né, no Amapá, e porém mais de 500 quilômetros da Foz do Amazonas mesmo, propriamente dita, né? Então, é uma distância como se tivesse um um bloco aqui na- no litoral fluminense, mais para o sul, até na altura de Angra, até Vitória. Então, existe aí uma distância muito grande, né? Isso posto, né, as batalhas envolveram, entre aspas, né, envolveram a busca e eu acho que está correto, né, do ponto de vista do IBAMA, de cobrar as melhores práticas, as melhores soluções que garantam a integridade da atividade exploratória. Isso exigiu uma série de encargos. Os primeiros projetos apresentados pela Petrobras foram, digamos assim, colocados em xeque, né? Depois foram apresentados novos condicionantes e a Petrobras foi cumprindo toda a série de exigências que o IBAMA colocou para dar início a essa atividade. A gente poderia aqui falar de várias delas, como a melhoria da infraestrutura, a melhoria da condição aeroportuária, que agora permite que helicópteros tenham acesso mais rapidamente às bases terrestres com relação à sonda. Então, tudo isso foi realizado, foi feito uma espécie de um hospital para, eventualmente, vazamentos que possam atingir a fauna e que possa servir para a recuperação de animais, né, marinhos, etc. Tudo isso, então, acabou sendo cumprido pela Petrobras. É claro que ao longo desse tempo, e a gente vai voltar depois nisso, tem também um debate, né, como o Francisco Eduardo pontuou já, né, entre o tema ambiental local e global com relação à exploração da atividade petrolífera. Quero deixar claro outro ponto, né? O que vai acontecer a partir de agora? Já está acontecendo, né? A sonda está lá, está explorando o poço, talvez dê algum resultado no início do ano que vem, lá para março, e é uma atividade, como o nome diz, exploratória, né? A taxa de sucesso da exploração de petróleo no mundo é da ordem de 13%, o que significa que de cada 100 poços, né, 87 não dão nada, né? Então, 13% é que vão depois demandar, no caso do Brasil, pela regulação, a busca da declaração, né, de comercialidade, né? A empresa que é a operadora, no caso, Intela Petrobras, vai à ANP e diz, em caso de sucesso, olha, achei e quero continuar a, a explorar a área. Então, ela vai tendo feito a descoberta, depois avaliar essa descoberta, o que pode implicar
né, muito provavelmente na perfuração de novos poços que aí mediriam a extensão da jazida, né? Por que que essa área se tornou mais importante? Como muita gente já sabe, toda a porção ao norte dela, que engloba a Guiana, a Guiana Francesa e Suriname, né, tem se revelado, especialmente na Guiana, né, um potencial já efetivo. Na Guiana está chegando já, um país pequeno, a quase 1 milhão de barris dia, né, até do ponto de vista dos dados de PIB, né, não sei se vocês chegaram a acompanhar, o crescimento do PIB nos últimos anos foi acima de 40% na Guiana por conta da importância que ganhou a atividade petrolífera num país pequeno. Então, por analogia, né, muitos geólogos estão otimistas na possibilidade de que haja ali uma continuidade, né, e que possa se revelar uma atividade exploratória bem-sucedida. O que implicaria depois, como eu já falei, novos poços e depois um novo pedido de licenciamento para o desenvolvimento da produção, que é aí quando você colocaria navios plataforma para produzir. Tudo no petróleo, o ciclo é muito longo, né? Essa atividade de exploração pode levar uns 5 anos, até 7 às vezes, e depois do desenvolvimento da produção, 2 a 3, de modo que a gente está falando aí de quase entre 8 a 10 anos, quase uma década para a produção do primeiro óleo. E aí o tema que se coloca é que será que daqui a 10 anos, qual vai ser o peso e a importância do petróleo, né, na matriz energética mundial e qual o peso e a importância do petróleo para o Brasil, né? Então, a grande questão e eu acho também legítimo, que o governo do Amapá, né, conseguiu fazer praticamente um pacto político entre diferentes matizes, diferentes partidos, etc., na defesa dos investimentos a serem realizados nessa área, né? Acho que é obviamente legítimo tentar imaginar que o desenvolvimento dessa riqueza possa gerar também um desenvolvimento econômico e social maior num estado que é pobre. O que não é uma absoluta garantia, né? O estado do Rio, por exemplo, não é um dos melhores exemplos, né? O exemplo dos melhores exemplos, não é não é, digamos, uma referência do bom uso dos royalties, né, em termos de desenvolvimento econômico, né? É inaceitável que alguns municípios que já se beneficiam de royalties há tanto tempo tenham problemas, por exemplo, de saneamento básico, né? Então, isso ainda acontece. O que não quer dizer que em outros lugares, outros estados e até com apoio da União, você não possa ter uma destinação mais inteligente e mais consistente, robusta do uso dos royalties que, porventura, venham a ser arrecadados, né? Elder, eu gostaria de te perguntar duas coisinhas. Uma sobre o montante de investimentos, tá? O que isso representa de aportes para Petrobras, ou seja, o montante que isso. E o segundo sobre as dificuldades técnicas. Se tratam de águas ultra profundas, precisa de tecnologias especiais. Então, Lixa, para você ter uma ideia, uma campanha exploratória dessa leva de 4 a 5 meses, né? Isso vai arredondando, vai gerar entre 120 a 150 milhões de dólares e eu posso não encontrar nada, né? Então, agora, o que será necessário de investimento depois, só saberemos se primeiro for confirmado, depois o montante, quantas plataformas serão necessárias, etc. Então, é ainda prematuro, né, para a gente ter uma ideia. A gente pode dizer que o investimento para a campanha exploratória gira, né, em torno desse montante. Sim, é uma área de águas consideradas ultraprofundas, tem desafios também com relação
ali que são diferentes da Bacia de Santos e Campos com relação ao regime de correntes marítimas, etc. Mas a Petrobras é muito capacitada para lidar com essas questões há muito tempo, não é à toa que é uma das principais empresas, se não a principal empresa offshore, de produção offshore no mundo, né? Eu gosto sempre de lembrar que o Brasil é um pouco o contrário do mundo, né? Você pegar o dado da produção mundial de petróleo, entre 85% e 90% é onshore, é em terra, dado mundial, né? E o resto, 15 a 10% offshore. O Brasil é o contrário, 95% é offshore. E isso foi bom, né? Porque desenvolveu uma capacitação extraordinária. Eu gosto de lembrar de uma conversa, já que vocês estão do grupo de conjuntura, hora de homenagear Antônio Barros de Castro. Castro me falava sempre o seguinte: ainda bem que o pré-sal não é em Minas Gerais, né? Eu falo assim, mas por que do Minas Gerais? Não, se fosse Minas Gerais, tecnologia estava pronta, não tinha desafio nenhum, era só passar o telefone, botar um projeto industrial quase como outro qualquer. No mar, em águas profundas, distante da costa, etc., vai exigir um desafio em matéria de capacitação que vai se traduzir depois em frutos, né, para o país, para o próprio Sistema Nacional de Inovação, etc. e tal. Então, o Castro tinha essa visão do pré-sal que se confirmou, né? O Brasil se consolidou realmente como um país offshore reconhecido pela excelência, né? E onde a Petrobras tem esse papel de protagonista, né? Então, eu também gosto de lembrar o seguinte: a gente tem um nível de reservas, mas o produto é esgotável, né? Se eu não investir em exploração e produção, né, as reservas vão caindo, vão caindo, vão caindo, né? E aí o que seria ruim é a gente voltar lá para 2035, 2036, a voltar a ser importador de petróleo, né? Então, uma empresa. Então, esse ponto é que eu queria que você aprofundasse um pouquinho aqui para a gente, Bom, porque lá na COP30 esse tema está sendo muito debatido e tem muitas controvérsias em relação à posição brasileira. Até a ONU chegou a falar, a atacar, né, o Brasil no seguinte sentido: vocês defendem o meio ambiente e, ao mesmo tempo, vocês estão inaugurando aí uma fase de exploração de petróleo que contradiz. Então, você não vê, quer dizer, eu queria a sua opinião em relação a esse tema, hum, né? De como que você colocou, não, porque o governo conseguiu, junto às lideranças, junto à oposição, partir para essa exploração. uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se existe alguma incompatibilidade entre uma coisa e outra. Então, a questão a gente vai ter que colocar em termos da oportunidade vis-à-vis os riscos, né? Mas, né, primeiro, até hoje eu desconheço um país que, tendo recurso petrolífero, disse não vou mais produzir, né? Uma das boas decisões da COP30, por enquanto, foi o TFFF, né? O Fundo para as Florestas, para Forever, né? E quem aportou mais recursos a esse fundo foi quem? A Noruega. Esse recurso vem da onde? Do fundo que ela tem, que da origem da atividade petrolífera, que ela continua desenvolvendo, né? Então, evidentemente, né, a Noruega tem uma postura importante, proativa com relação às questões climáticas e ao financiamento de outras atividades, né, de mitigação, por exemplo, ou mesmo de adaptação, como eles estão fazendo, e continua sendo um país petrolífero, né? Então, enquanto você não. Por isso que eu gosto até, não sei se vão lograr êxito nisso, mas a ideia do roadmap, do mapa do caminho, é muito importante, porque, de novo, né, enquanto você tiver uma demanda sustentada por petróleo, você vai requerer uma produção. Então, o Brasil hoje, a produção gira aí em torno de 3%, vamos lá, da produção mundial. Se por milagre ou por
qualquer problema, a gente parasse de produzir hoje, não acontecia nada, né? O mercado ia continuar da mesma maneira, você tem hoje uma diversificação maior dos produtores, etc. Então, esse roadmap, esse mapa do caminho, deveria, no primeiro lugar, sinalizar um horizonte e buscar a concertação, que eu acho muito difícil, né, entre vários países, especialmente países produtores, com relação a um deadline para você ir reduzindo a exploração, né? Que não é um deadline próximo, né? Até porque qualquer cenário mostra que o petróleo ainda vai estar presente até 2050, 2060, etc., né? Não vai sumir da matriz energética, até porque tem um monte de coisas que não são derivados só apenas do petróleo, mas são produtos petroquímicos que estão aqui em volta da gente, nas nossas casas, etc., plásticos, e que dependem ainda da produção, polímeros, até produtos de beleza, então, tudo isso tem petróleo, né? Então, durante muito tempo, a gente ainda vai precisar do petróleo na matriz energética. A vantagem, inclusive, brasileira, competitiva, é que a nossa pegada de carbono na produção de petróleo é menor do que a média mundial. Então, o Brasil deixar de produzir petróleo significaria que outros com uma pegada de carbono maior vão substituir, então, do ponto de vista global, o balanço não seria positivo. De novo, com relação a esse ponto, né? Eu gosto sempre de lembrar, de forma quase irônica, brincando, né? Ninguém consome petróleo, né? A gente consome é derivado de petróleo, né? Então, é o GLP, é a gasolina, é o diesel. Só quem consome petróleo é a refinaria para produzir os derivados. E cada um dos derivados tem um mercado particular, né? E em alguns casos você já tem substitutos, né? No caso da gasolina, no diesel, né, a eletrificação do transporte ela está em curso. Mas em outros casos, né, por exemplo, querosene de aviação, você ainda não tem uma quantidade que se chama SAF, né, Sustainable Aviation Fuel, suficiente do ponto de vista econômico para substituir em larga escala o querosene de aviação. A mesma coisa para o GLP, o gás de botijão, né? O país inteiro no Brasil, por exemplo, né? Tirando Rio e São Paulo, usa gás de botijão, né? A substituição do gás de botijão, espero que não seja pela lenha, porque a lenha ainda representa 21% do consumo residencial de energia no Brasil, né? Então, portanto, a ideia de que houve uma transição da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, né? Não existe, porque a lenha está aí. Assim como a lenha ainda está aí e o carvão ainda está aí, o petróleo ainda continuará lá, ainda por muito, muito tempo, né? Então, na verdade, o foco, né, das políticas, e que vai exigir um grau de concertação muito grande e de um fortalecimento e não um enfraquecimento que a gente está vendo do multilateralismo, né, diz respeito às ações sobre a demanda e as possibilidades de você substituir derivados. No caso do GLP, quem seria o candidato? Fogões elétricos, né? Imagina num país como o Brasil você promover uma substituição ampla dos fogões, né, em todas as residências por fogões elétricos, o que levaria a reboque uma pressão sobre a oferta, né, e o crescimento da expansão da geração elétrica, o fortalecimento da rede de transmissão e distribuição. Então, são tarefas e são questões que ultrapassam, né, para concluir minha intervenção, minha resposta, ultrapassam esse horizonte de exploração e desenvolvimento da produção dessas novas áreas, né? Então, a gente ainda vai ter várias oportunidades de desenvolver novas fronteiras, até porque em determinadas regiões produtoras, na Bacia de Campos, a gente está começando um declínio, né? Principalmente na área pós-sal, né? Na área do pré-sal,
ainda estamos ali no ponto elevado, quase no pico de produção, mas também daqui a pouco, lembrando que o recurso é esgotável, tende a se esgotar. Não sei se era nessa linha que a Margarida queria. É. Eu, Não, a- está super o- respondido, é, Helder, está super o- respondido. eu, Mas então eu achei assim extremamente esclarecedor tudo isso que o Helder falou aqui. E é muito bom a gente ter esse tipo de informação para poder avaliar, respeitando aí as diferentes posições, mas ter esse tipo de informação é muito importante para a gente poder entender a questão e se posicionar. Mas sobretudo essa questão da demanda, né? Quer dizer, que na verdade o consumo de energia fóssil depende muito mais da demanda do que da oferta. Se houver demanda, o Brasil, como você mesmo disse, bem disse, Helder, produz uma partezinha é responsável por uma parte pequena da oferta mundial. O Brasil saindo, outros produzirão, se houver demanda. Então, quer dizer, todo o trabalho tem que ser em cima, né, da demanda por produtos não, por bens e serviços e energia, né, não fóssil, né? Mas, Helder, eu é, queria só te pedir para concluir um pontinho aí, porque você chegou lá, mais ou menos no começo da sua exposição, você levantou uma questão e depois a gente foi levando por outros caminhos a conversa, mas a questão é a seguinte: bom, vamos levar 10 anos. Por exemplo, não tinha ideia que era tanto tempo assim. Acredito que uma boa parte das pessoas que estão nos ouvindo também não. 10 anos para começar a produzir mesmo em quantidade, digamos, assim, pode ser que um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Mas em torno disso. É, Será que em 2035, por aí, a demanda por petróleo ainda vai estar garantindo o aumento de produção aqui no Brasil e em outras áreas? Ou será que ou corremos o risco de repente, chegarmos atrasados já no final da festa? Acho que no final da festa a gente não vai estar, né? Até porque o Brasil hoje já é o sexto produtor mundial. Portanto, um produtor relevante no mercado internacional, ainda que com esses números pequenos, né, com relação ao total, dado que tem países que têm os primeiros, né, têm uma produção muito grande. Mas, assim, os estudos hoje giram em torno de quando será o pico da demanda do petróleo, é justamente a questão que você acaba de pontuar, né? Isso, Alguns exatamente. falam em 2035, outros para além, outros, os mais otimistas antigamente isso já foi vencido, achavam que em 2030 a gente teria esse pico, né? Então, saiu essa semana o estudo do World Energy Outlook da Agência Internacional de Energia. Está todo mundo achando que é mais distante do que se previa inicialmente, né? Então, ainda por muito tempo vai ser importante. O que não quer dizer que não seja um risco para as empresas de petróleo, né? Em algum momento, algumas delas, né, terão o que a gente chama de ativos que podem ficar encalhados, né? Uhum. Então, e esse é um tema que preocupa muito as empresas. No caso da Petrobras, eu acho que a Petrobras tem uma posição de vantagem competitiva extraordinária, porque falar um pouco da Petrobras e do Brasil depois, né? Ambos, né? Nós com vantagens comparativas, a Petrobras com vantagens competitivas enormes, porque a Petrobras já trabalha há muito tempo, tem um fruto dos trabalhos das pesquisas feitas no CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras. A Petrobras está acostumada a lidar com o desenvolvimento de novos combustíveis, biocombustíveis, etc. Isso ainda é pequeno com relação ao portfólio, mas larga na frente de muitas outras empresas cujas estratégias de diversificação caminharam para trás ao longo dos 2 últimos anos.
Há coisa de 4, 5 anos atrás, todo mundo estava falando que a BP vai diversificar, Total, Shell, etc. E todo mundo recuou com relação às estratégias de diversificação, porque estão vendo esse horizonte um pouco mais longe, né, da vida útil dos campos de petróleo e, portanto, da entrada também de novos. E, para o caso do Brasil, por fim, é importante lembrar que também é fundamental a gente se envolver nas buscas de descarbonização, das alternativas de descarbonização, né, que no caso brasileiro estão menos associadas à produção e consumo de energia e mais associadas ao desmatamento e uso da terra. Esses são os dois grandes focos, né, das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Né? O Brasil, é, comparativamente à média mundial, a média mundial está entre 80% e 85%, vai depender do ano, de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Carvão, eu lembro, ainda é a principal, se você pegar a matriz elétrica no mundo, qual a principal tecnologia de geração? Ainda é o carvão, que tem um nível de emissões muito alto. Pois bem, o Brasil é meio a meio, 50% fóssil, 50% renovável. Fruto de decisões que foram tomadas no passado, com etanol, biodiesel, as hidrelétricas, etc., que permitiram a gente ter uma matriz muito mais limpa que a média mundial. Se o mundo alcançar, tiver êxito numa estratégia de transição energética e caminhar nos próximos 30 anos para 50%, um ponto percentual a cada ano, eles vão chegar à situação que nós temos hoje. Né? Então, o Brasil tem uma vantagem muito grande, o que não quer dizer que a gente também não tenha, né, que buscar alternativas para arrumar para uma economia de baixo carbono, porque ali também vai residir uma série de oportunidades novas de negócios, né, nesse mundo que vai buscar soluções para a economia de baixo carbono. Bom, ficamos por aqui hoje. Agradecemos muitíssimo a participação do Hélder Queiroz, professor Hélder Queiroz. Vamos ter que chamá-lo outras vezes aqui, dada a importância crucial desse tema, né, para a economia brasileira, para o meio ambiente e por aí vai. Então, é, já aqui, para daqui a algum tempo, já fica o convite aqui para o retorno do Hélder e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá. Obrigado pelo convite. Até logo.